Mas, irmãos, o tema da mensagem de hoje de manhã, eu coloquei o Deus que cuida dos seus até o fim. Ou também pode ser assim, o Deus que cuida de mim até o fim. Você pode repetir? O Deus que cuida de mim até o fim. Você crê nisso? Amém? Esse é o Deus, o nosso Senhor, como Ele prometeu, está nas Escrituras. Estarei convosco todos os dias até o quê? A consumação dos séculos. Se você hoje de manhã achou que Deus tinha esquecido de você, eu digo, Deus não esquece dos seus. Amém? Sabe que Deus, Ele é maravilhoso. Isaías traz uma mensagem àquele povo que era obstinado, aquele povo que era Israel. A palavra era para o povo de Deus, mas dentro do povo de Deus tinham os obstinados, aqueles que não eram obedientes. Isaías traz uma palavra profética aqui, 150 anos antes dela se concretizar. O profeta Isaías, ele que foi um dos grandes profetas, que é um do profeta mais citado no Novo Testamento. Seu nome, só pelo nome, ele é citado 20 vezes no Novo Testamento. É o chamado Evangelho do Antigo Testamento. Ele que traz as promessas e um dos textos mais lindos acerca do Messias, acerca daquele que viria a ser o servo sofredor, que é Isaías 53. Isaías 53 é o texto fabuloso, né, que traz ali 1000 anos antes da vinda do Messias, com detalhes aquele servo sofredor. Isaías aqui, a partir até do verso do capítulo 40, ele traz essa salvação, essa redenção. Isaías, que o seu nome significa o Senhor é a salvação. Ele significa e tem também uma semelhança com a raiz hebraica do nome Josué, Elias e Jesus. Então, Isaías é um livro fantástico. Vou ler todo o capítulo 46 e trazer alguns ensinamentos aqui importantes para nós nesse dia de hoje, para que nós possamos entender como judeus, como os hebreus, como esse povo, que só existe um Deus, só há um Deus, só Ele. Ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Senhor. E essa é a mensagem que devemos estar em nosso coração. E Ele que cuida dos seus, né? Nossa igreja, como eu já falei, tem uma quantidade de pessoas idosas acima de 60 anos muito grande. E normalmente no culto da manhã pode ser o culto dos idosos. Não se sinta você que tem menos de 60 anos idoso não. Mas a minha oração é para que você chegue lá em nome de Jesus. E à noite é o culto das crianças. É tanto que você vê aqui, né? Aquela lotado de crianças, né? Crianças, domingo parece que é o dia que ela, né, tem que acordar um pouquinho mais tarde. E as mães e os pais botam naquela redoma de vidro. Não acorda o bichinho, não. Mas está aqui, Antônio já está aí, dando um exemplo na casa do Senhor. Logo cedo, firme, Antônio, muito bem. Filho da nossa irmã Isaac e Mica. A palavra do Senhor diz em Isaías 46, Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses, com D minúsculo, juntamente se abaixam e se curvam, não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento, carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Veja só, como é a promessa do nosso Deus. Desde o ventre materno. Até quando? Até a vossa... Veja só, o nosso Deus, desde o ventre da sua mãe, Ele lhe carrega, Ele lhe carregou até os seus cabelos brancos. O pessoal chama aqui, a Bíblia chama de cães, cabelos brancos. Eu serei o mesmo, Ele não muda,
e ainda até as cães, os cabelos brancos, eu vos carregarei, já o tenho feito. Leva-vos-ei, pois carrega-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu seja igual? Que coisa semelhante confrontastes comigo? Os que gastam ouro na bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que façam Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e põem no seu lugar. E ali ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá. E a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina, desde o oriente, de uma terra longínqua. Ciro, o homem do meu conselho, eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me, vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, em Israel a minha glória. Louvado seja o nome do Senhor. Esse último versículo que está aí, ele já se cumpre em Jesus de Nazaré. Ele é a justiça de Deus, ele que se fez justiça. E ele é a salvação, e não há em nenhum outro. Pode deixar esse versículo, por favor, Gustavo. E não há outro. E é tanto que ele estabelecerá em Sião o livramento em Israel e a minha glória. Eu preguei recentemente sobre o lava-pés, né, e disse que a casa ali, o cenáculo, se encontra em Sião. Quer dizer, aquela última noite dos seus discípulos ali em Sião. Então, Jesus, ele cumpre. Você está falando aí cerca de 1000 anos antes de Jesus de Nazaré. O nosso Deus, que é colocado aqui nesse capítulo, ele é um Deus criador. Isaías, que teve seu ministério nos anos 739 até 686 antes de Cristo. Primeiro cativeiro, o povo que foi levado cativo à Babilônia, Isaías ainda, que ele pré-anunciou, que ele profetizou também, assim como Jeremias, que seriam levados cativos. Ele ainda também foi testemunho ocular do cativeiro assírio, que foi dado em 722. Você pode ver depois em 2 Reis 17. E ali o reino do norte, que não teve nenhum rei fiel. Todos foram fiéis. E o reino do norte, ele, depois dessa invasão, deixa de existir. Isaías, que ele profetizou e pregou mais para o reino do sul, para Judá. Também para o reino do norte, mas mais para o sul. E não teve jeito. Aquilo que ele já pré-anunciou desde o início, devido à idolatria, à desobediência do povo, aconteceu. Ele que ainda foi testemunha de parte disso. Mas as deportações que aconteceram dos babilônios, Isaías, que já não estava mais entre aquele povo, mas que tudo que Deus falou através de Isaías se cumpriu. No ano de 605, o rei era Joaquim, Nabucodonosor invade e leva ali os homens, os principais, como Daniel e os jovens, né? Na segunda deportação,
era Joaquim, no ano de 597. E na terceira, no ano de 586, era Zedequias. Você pode ver tanto em Daniel como em 2 Reis, capítulo 24 e 25. Só estou colocando os irmãos para entender aquilo que Isaías profetizou, aquilo que ele falou através das visões dadas pelo Senhor. Mas aqui ele traz algo que iria acontecer também, que era livrar, como foi prometido, depois de 70 anos do cativeiro, o Senhor ia livrar o seu povo, como ele diz, ele cuidará deles até a vossa velhice. Mas eu quero dar destaque também, para que nós possamos entender quem é esse nosso Deus. Nós temos falado muito do reino de Deus, esse Deus que é fiel na sua aliança para com o seu povo, mesmo um povo infiel. Como diz Isaías, quando ele tem aquela visão, e ele diz que era um homem impuro no meio de um povo de impuros lábios. Ele pediu perdão pelos seus pecados, mas ali estava sendo chamado já para essa sua missão. Mesmo um povo teimoso, desobediente, mas ele não deixou de pregar a palavra. Aqui ele traz essa palavra de esperança, mas ele começa a comparar aquilo que o povo trocou, o Deus criador, por ídolos criados. Então, existem 5 diferenças aqui que eu queria deixar para os irmãos entre os ídolos e o nosso Deus. Primeiro, os ídolos são criados. Os ídolos são criados, como ele mesmo coloca aqui na sua palavra. Eles gastam ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam ourives para que faça um Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Ele é um Deus criado por mão, ídolos são deuses com D minúsculo criados. Mas o nosso Deus é um Deus criador de todas as coisas. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, logo o primeiro versículo, coloca aí, Gustavo. Logo o primeiro versículo, diz o quê? No princípio, criou Deus. Ou seja, ele já é autoexistente, ninguém o criou. Ele é o Deus criador. Os ídolos são peças, muitas vezes, criadas por mãos humanas. Os ídolos são nada, não são nada diante do Deus verdadeiro e criador. Como diz Isaías, os ídolos são loucuras. No capítulo, nesse texto, no capítulo 45, logo do 8 ao 12, ele faz a comparação. O Senhor é o Criador. Ele diz: destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abre-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Então esse é o Deus criador dos céus e da terra. Mas o que são os ídolos? Isaías diz que são loucura. Loucura da mente humana, loucura fruto do pecado. Anteriormente, no capítulo 44, versículo 9, ele diz assim, inclusive, nessa minha Bíblia aqui, que é ao meio da revista atualizada, o subtítulo, ele diz: a loucura da idolatria. Todos os artífices de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum prestimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajunte-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem, alisa-o com plaina, marca com o compasso
e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em sua casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar com parte de uma madeira e se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze carne para comer. Assa e farta-se, também se aquenta e diz: já me aquento e contemplo a luz. Então o resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, posta-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta da cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma e dizer: não é mentira aquilo em quem confio? Irmãos, aqui retrata um pouco daquilo que os hebreus, que tinham a lei, que tinham a presença do Senhor, eles faziam. Bastava Moisés subir, daqui a pouco estavam fazendo o quê? Um bezerro de ouro. E no meio ainda tinha Arão. Pouco tempo. O nosso coração, irmão, é um coração destinado à idolatria. Sabemos que hoje, 12, a gente pode estar pensando, o pastor está falando isso hoje por causa de Nossa Senhora Aparecida. São 140 quilômetros de um corredor hoje até Aparecida. Eu não estou falando aqui, Isaías não estava falando para os católicos, Isaías estava falando para Israel. Qual serão os ídolos? É claro que são ídolos. Mas são ídolos aqui que representavam Deus. Não estou aqui chutando uma estátua de ninguém, né, como já fez um bispo da Universal, e que horrível aquilo. Nem agredindo a fé e a tradição da igreja, até porque a minha mãe é católica. Mas eu trago a mensagem para que também todos entendam, sejam evangélicos, católicos, espíritas, seja o que, só existe um Deus, e é o nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele não se é representado por imagem nenhuma. O nome de Deus, está lá nos mandamentos, não tomar o nome de Deus em... É tanto que o judeu, os ortodoxos, eles não falam o nome de Deus. Muitas vezes nas suas leituras públicas, quando chega o nome de Deus, ele faz um silêncio. Cale-se diante dele toda a terra. Isso mostra que Isaías está mostrando aqui para mim, para você hoje, é que esse Deus, que ele não se faz imagem, mas ele é um Deus que nos carrega. É loucura esperarmos, e onde é que estão os ídolos de hoje? Os ídolos de hoje podem estar em muitos lugares que a gente menos espera. Os ídolos são aquilo que você ama, é aquilo que você está no seu coração. Como eu já falei aqui de um livro, você é aquilo que ama. E Jesus é muito claro nisso. Amar a Deus não se negocia. Pastor, eu tenho que amar a Deus mais do que a minha mãe? Sim, porque quanto mais você ama a Deus, mais você vai amar e honrar a sua mãe. Porque você vai ser obediente a Ele. E a palavra diz que honrar pai e mãe. E aquele que não ama a Deus, ele é mais fácil ele desonrar os seus pais e as suas mães. Amar a Deus. E esse povo está aqui. Aí no texto ele diz: Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos, eles se curvam diante do Deus verdadeiro. Todo joelho
seja no céu, na terra ou embaixo da terra, se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há os deuses, Bel, que era um dos deuses, nomenclatura também, muito conhecido, dos principais deuses babilônicos, Baal. Nebo, é só lembrar que do nome Nabucodonosor, vem também em homenagem a esse Deus. Eram os ídolos, mas ele diz aqui, são postos sobre animais, sobre as bestas. As cargas que costumam levar são canseira para as bestas já cansadas. Ou seja, os ídolos são pesos. O nosso Deus, ele alivia a nossa carga. Os ídolos são carregados, mas o nosso Deus, ele nos carrega nos seus braços. Esse é o nosso Deus verdadeiro. Os ídolos são carregados, mas o nosso Deus, ele nos carrega. Ele carrega o seu povo desde o ventre materno. Malaquias fala da promessa de João Batista. Mas veja que João Batista, aquele que foi chamado assim como Isaías, está lá em Lucas 1:45. Coloca aí, por favor, Lucas 1:45. Isaías, e agora falar de João Batista. Eu acho que eu falei o texto errado, espera aí. É Lucas, acho que vou o versículo. Deixa eu abrir aqui. Lucas, no capítulo 1, fala daquele que o Senhor prometeu, aqueles que vinha, profeta, que vinha antes de Jesus, era João Batista. Lá no capítulo 1, no versículo 1:15, é isso mesmo. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Então, desde o ventre materno, João Batista já era escolhido de Deus, já era mantido pelo Senhor. Então, esse Deus, diferente dos ídolos, o nosso Deus, ele nos carrega desde o ventre. Eu vos escolhi desde o ventre da sua mãe. E aqui em Isaías ele diz, esses deuses juntamente se abaixam e se curvam, não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Normalmente quando os reis, que é o caso de Nabucodonosor, por exemplo, quando eles invadiam e conquistavam as nações, eles também levavam esses deuses, né? Como ele profanou todo o templo ali e levou as riquezas, mas não encontrava nenhuma imagem. O povo que já era obstinado, mas sabia em seu coração qual era o seu Deus, e eles cantavam isso todos os dias. No versículo 3 de Isaías 46 diz, ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre da mãe, desde o ventre materno. O nosso Deus é esse Pai que mesmo na nossa teimosia, na nossa desobediência, irmãos, e quer saber como somos desobedientes por natureza, nas coisas mais simples. Você não pode comer doce. Você fica pensando em doce o tempo todo. Não, aí é desde criança. Não mexa na tomada, porque você vai levar choque. E eu já levei choque. Na verdade, foi meu irmão. Se agarrou com um fio, e eu fui tirar, ele ficou os dois lá agarrados. Aí foi meu pai, isso foi numa construção, na casa do meu pai lá. Tinha um menino é assim. Não, o que é que ele faz? Se você disser não, parece que é uma atração. É a nossa natureza caída. Por que as pessoas pecam? É por falta de conhecimento? Não.
Não é por falta de conhecimento. Versículo 4. Aqui vem a promessa para você que está de cabelo branco, barba branca ou até sem cabelo. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carrego-vos-ei e vos salvarei. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Eu disse para um idoso, uma idosa essa semana, eu disse, olha, isso dá tristeza no nosso coração, e é uma missão muito importante da igreja e do pastor. Eu disse, olha, mesmo que a sua família esqueça de você, o seu Deus nunca esquece. Aí a irmã disse, a minha família esqueceu de mim, mas meu Deus não esquece. Por isso que o nome dele está ali na parede, Jesus Cristo, meu Senhor. Louvado seja Deus, nos Deus que não esquece. Os ídolos são criados, Deus é criador. Os ídolos não são nada, Deus é tudo. Os ídolos são carregados, é um peso, atrapalhava até fugir. Veja como é complicado, né? A gente não vai até falar disso hoje, mas é isso. Os ídolos são carregados. O nosso Deus nos carrega. O nosso Deus nos mantém. Os ídolos são feitos. E o nosso Deus, Ele faz. Amém? Ele criou tudo pela palavra do seu poder. Fiat Lux. Haja luz. Não é o fósforo, né? Fiat Lux. Não. Haja luz. E houve luz. Haja dia, haja noite, haja mares. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. De tudo que Deus criou, Deus disse que é bom. Mas quando Ele criou eu e você, Ele disse que é muito bom. Louvado seja o seu nome. Você é a joia preciosa do Senhor. Você é a criação do nosso Deus. O Salmo 19 mostra quem é o nosso Deus. Paulo também alerta. Coloca aí Salmo 19, Gustavo, por favor. Um texto tão conhecido, mas é maravilhoso. Todo domingo eu tenho lido Salmos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Só esse versículo, para não se estender. Vejam só, os céus. Se você olha para os céus, você vê o Criador, você vê a glória de Deus, os céus que você não vê o fim, você vê só o início. O firmamento, você vê aquela linha, né, lá no final, olha-se por mar. Você acha que ali é o fim? Não é. Eu acho que a Terra é circular por causa disso, né? Ela nunca vai ter fim, né? O Senhor fala do fim do mundo, né? Mas como a gente não acredita na Terra quadrada, a gente acredita na Terra redonda. Então ela não tem fim. A aliança do Senhor, a aliança, não tem fim. Não tem. Agora tem um que é o início e o fim. É o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 5. A quem me comparareis para que eu seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Quem é comparado ao nosso Deus? O nosso Deus não se compara. Ele desafia que esses... Quem é esse Deus? O Isaías 40, que é quando ele começa aqui nessa parte, no versículo 22 ele diz: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. Ele reduz a nada os príncipes e torna em nulidade o juízo da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando o sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu seja igual, diz o Senhor. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Quem criou todas as coisas? Nosso Deus. Ele é criador. E Paulo alerta lá no capítulo 1, né? As coisas que Deus ela revelou.
Claro que por ignorância, por tradição, mas não precisa muita coisa, basta olhar para os céus. Diz que Isaac Newton, ele estava fazendo ele um cristão, e estava fazendo uma maquete do sistema solar, com todos os planetas, o Sol, a Lua, satélites ali, um negócio fabuloso. E um dos seus colegas era um incrédulo, né, que não acreditava em Deus. Tudo seria um acaso, né, tudo era fruto da evolução humana. E ele, passando por ele, e viu aquela maquete do sistema solar, Terra, todos os planetas ali, Júpiter. E aí ele se encantou com aquela criação de Isaac Newton. E perguntou a ele, disse, Isaac, foi você que fez? Ele disse, não, foi não. Estava passando aqui, bati, se criou assim, do nada. Aí ele disse, você está brincando comigo? Se você acha que aqui a criação de Deus, que não há de se comparar com essa maquete, é fruto do acaso, como é que você acha que isso tem um Criador? Se uma maquete dessa tem um Criador, imagina os céus e a terra. Tem um Criador. Pode ser por ignorância, mas o nosso Deus é quem criou todas as coisas. Aquele que faz sair o exército de estrelas, diz Isaías no capítulo 40. Todas bem contadas, a quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, e nenhuma só vem a faltar. Diz que as estrelas no céu são bilhões e bilhões que ninguém pode contar, mas a palavra de Deus diz que ele conhece todas as estrelas, como ele não conhece a mim, a você, meu irmão e irmã. Esse é o nosso Deus. Ele não é criado, ele é criador. Aí ele diz assim, porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam, louvado seja o nome do Senhor. Você começa correndo, termina caminhando, mas Deus está lhe carregando todos os momentos, meu irmão. Tenha fé que você não está só. O nosso Deus, ele é criador, ele não é criado. O nosso Deus, ele é verdadeiro. Ele sustenta. Ele quem faz. E voltando para Isaías, por fim, 46, ele fala dos ídolos, a quem gastam o ouro na bolsa e pesam a prata nas balanças, salariam ourives para que façam Deus e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam e levam e põem no seu lugar, no versículo 7, Isaías 46. E aí ele fica do seu lugar, não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá. E a ninguém livra na sua tribulação. Quem é que nos livra das tribulações e das aflições? Só um, meu irmão, que pode lhe livrar. Pode livrar da fornalha. Ele não lhe tira do meio da fornalha. Ele lhe salva lá na fornalha. Ele não lhe tira da cova dos leões, mas ele está contigo na cova dos leões. E não há leão maior do que o leão da tribo de Judá. Esse é o nosso Deus. E precisamos, irmãos, como crentes em Jesus, proclamar que só é Ele, só é o único Deus, nenhum outro há salvação. Eu tenho a maior liberdade, porque a palavra de Deus me dá essa liberdade de falar isso. Os ídolos são feitos, Deus faz todas as coisas. Os ídolos são sustentados e Deus sustenta todas as coisas. E por fim, os ídolos não podem salvar. Só Deus pode nos salvar. Mas antes eu gostaria de ler Hebreus também, capítulo 1,
Coloca aí, por favor, Hebreus capítulo 1. O Deus criador, o Deus verdadeiro, o Deus que nos carrega, o Deus que nos sustenta. Hebreus capítulo 1, ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo que também fez o quê? O universo. Quer dizer, o nosso Deus, ele é 3 pessoas. Ele é trindade, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são 3 em 1, é uma unidade. Pode continuar. Ele é quem é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando o quê? Todas as coisas. E todas as coisas incluem você e a sua vida. E tudo que você tem. E pelo quê? Pela palavra do seu poder. E aí, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E por fim, no versículo 8 de Isaías 46, lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Não é assim a nossa oração? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É feita a vontade de Deus. E Paulo diz que nós devemos nos entregar, não nos amoldar o mundo, não nos conformar com esse mundo, mas sim nos conformar a Cristo, a Jesus, para que nós possamos saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Deus, ele aqui anuncia. Aí ele diz assim, vejam só, quando Deus quer, ele usa quem ele quer. Ele está usando um ímpio, um rei, Ciro. E ele está falando aqui, irmãos, 150 anos antes disso acontecer. Ele diz assim, ele chama de ave de rapina, né? Uma ave predadora, né? Que inclusive tem aves carnívoras, ave de rapina. Diz que chamam a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua. O homem do meu conselho, eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito e também o executarei. Ele usa Ciro, ele usa os assírios para os médios, né? Peças para libertar o povo, para tirar o povo. Inclusive, Isaías já falava disso. No capítulo 45, ele diz, assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações, ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pôs o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba, até a nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Ele usa Ciro para libertar o povo, para sair dali da Babilônia e voltar para a terra prometida, em 3 momentos, né? Com Zorobabel, com Esdras e com Neemias, ali reconstruir e tornar a nação. Nunca mais, depois disso, Israel adorou a outro Deus, a não ser o Deus de Israel, o Deus de Isaac e de Jacó, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ouviu-me vós, versículo 12, os que sois de obstinado coração, que está longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento em Israel, a minha glória.
louvado seja Deus. É Jesus Cristo, esse que é o nosso Senhor e Salvador. Os ídolos não salvam, só Deus pode salvar. Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamar-te-ei pelo nome, e tu és meu. Isaías é esse que mostra que só do Senhor vem a salvação. Só Cristo, Jesus, pode salvar. Não há outro além dele, não há outro que possa nos livrar, que possa nos levar à salvação, a não ser o nosso Deus. Isaías 43, no versículo 11, para concluir esta mensagem da manhã, diz assim a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Não há salvação. E um texto muito conhecido nosso, João 3:16. João, ele traz o evangelho, né, do Messias, que traz o verbo encarnado. Logo no capítulo 1, antes de ler o 3, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É o nosso Deus, ele é criador e sustentador de todas as coisas. E ele se humilhou e diz que a missão do Filho é cumprir a vontade do Pai. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito do Filho de Deus. Só há salvação. Deus é criador, Deus é sustentador, Deus nos carrega desde o ventre, Deus é Ele quem faz, Deus é Ele quem nos sustenta, e só Deus é que pode nos salvar. Não há salvação em nenhum outro, louvado seja o nome do Senhor. E Ele, como diz a palavra, até a vossa velhice, até o fim, Ele estará conosco. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo. E ainda que até as cães eu vos carregarei, já tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-eis e vos salvareis. Lembrai-vos, eu sou Deus e não há um outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a Ele. Amém? Então que louvado seja o nome do Senhor. Você que tem já os cabelos brancos, saiba que o Senhor o sustenta até o fim. Mas temos que buscá-lo, temos que estar diante, né? Buscar ao Senhor, nos humilhar, nos colocar sempre como Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Possamos também cumprir a sua missão de pregar a palavra do Senhor. Vamos orar?